Seja muito bem-vindo, esse é o 25º episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar sobre como ter mais energia, prazer, produtividade, ajudando a melhorar a rotina em alguns pontos que eu entrarei em detalhes. Eu sou o psicólogo André, atuo com atendimento clínico, ajudando entre outras situações as pessoas a melhorarem as rotinas. E o tema do episódio de hoje é como é minha rotina. Então eu vou falar aí pra vocês como exatamente é a minha rotina nesse momento. Estou gravando esse vídeo no dia 7 de janeiro de 2023. Então algumas coisas podem mudar quando esse vídeo for publicado. Eu sempre mantenho aí alguns vídeos adiantados da minha intenção de publicação. No momento eu estou gravando 4 vídeos por semana e publicando 3. No caso, gravando 3 rotinas funcionais e uma live. Mas só está indo pro ar 2 rotinas funcionais e uma live. Uma eu estou deixando meio que para caso eu precisar fazer alguma coisa. Como em fevereiro eu vou tirar 3 sisos, como situações em que eu foque no meu curso ou tire aí uma semana de lazer, eu já vou ter vídeo então para disponibilizar nesse momento. No futuro, se eu tiver mais disponibilidade, claro, vocês terão mais conteúdo aqui de forma gratuita. Então a intenção do episódio de hoje é exemplificar uma rotina bem sucedida. Para as minhas funções e para os meus objetivos no momento, que é uma transição do mundo físico para o mundo virtual, digamos assim, é uma rotina muito boa. Assim, ela tem inúmeros benefícios na organização dela. É uma rotina completa, então assim, eu sinto que não falta itens dos quais eu prego aqui no canal, e eu quero que fique bem claro para vocês que não é para vocês imitar ela ou imitar pontos dela. Eu quero que você imite ideias, por exemplo, essa ideia, e adapte para sua rotina. Claro, se você tem, por exemplo, uma predisposição aí de acordar nos mesmos horários, de dormir nos mesmos horários, tem um físico parecido, enfim, tem pontos parecidos, até vai funcionar imitar. Mas se você não tem, se por exemplo você é sedentário, obeso e quer sair correndo 5 km, que é o que eu estou fazendo agora, que como vocês vão ver posteriormente, eu sinto muito se te frustrar, mas não vai funcionar. Tá? Não vai funcionar, você tem que chegar todo um caminho para chegar nesse ponto. Inclusive, nesse sentido, eu acabei focando em outras prioridades e me lesionando aí. Eu acabei regredindo, inclusive. Agora eu tô com tudo, já fiz 3 corridas esse ano e fiz várias corridas ali, né? Eu tô gravando no dia 7, então eu fiz uma corrida no dia 1, uma corrida no dia 3 e uma corrida hoje. São 3 corridas esse ano, mas ali na semana do Natal eu fiz uma no Natal, uma na segunda e uma na sexta. Então são 6 corridas nas últimas 2 semanas. Antes disso eu estava inativo, eu tive que priorizar outras coisas e antes disso me lesionei, enfim, teve vários pontos aí. É um item que eu vou entrar em detalhes aqui sobre como está sendo para mim. Então a intenção do episódio é informar como uma rotina boa existe, como uma rotina boa a qual você pode pegar ideias e dependendo da situação você pode imitar pontos, mas o ponto é pegar ideias, tá, gente? Então, para evitar comparações, tá? Não tenha comparações. Por exemplo, eu já tomo 3 litros de água por dia, mais 600 ml em jejum de manhã, fora o dia que eu me exercito mais e acabo me hidratando um pouco mais. Então assim, não faça comparações do tipo, se você toma só 1 litro, se você pesa a mesma quantidade. Faça progresso. Vai de 1 litro para 1,5 litro, 1,5 litro para 2, até chegar no teu ideal. Se o teu ideal talvez seja menos ou mais que o meu. Se você vive num lugar mais frio, se você sua mais, se você sua menos, se você chega a sentir sede, enfim, são outros critérios aí. Inclusive no próximo episódio eu estarei falando mais só sobre a hidratação, só sobre a água propriamente dita. Então não perca aí o próximo episódio, que eu passei aí algumas horas montando o roteiro e estudando principalmente os benefícios da água, já que
a aquisição do comportamento da água eu já sabia e a quantidade eu já tinha uma noção. Então esses 2 pontos aí eu já tinha essa noção. É o episódio 26 para quem está vindo do futuro, esse que eu estou citando. Então continuando, eu vou falar a minha rotina do café. Eu chamo de rotina do café em português brasileiro, digamos assim, mas tem algumas adaptações. Por exemplo, eu não estou me referindo à refeição café, eu estou me referindo à refeição café que as pessoas fazem, por exemplo, no finzinho da tarde ou aí no meio da tarde. Eu estou me referindo à primeira refeição do dia, que é o café da manhã. E a gente chama isso culturalmente pelo grão que ficou famoso aí na era industrial, se você parar para analisar. Em Portugal, né, na Europa, eles chamam de pequeno almoço, que eu também não gosto muito do nome, porque é como se não tivesse identidade, né? No Brasil eu acho que acaba confundindo um pouco o nome, mas é uma questão cultural muito forte. Eu prefiro as traduções mais estrangeiras, que se referem propriamente à refeição, como por exemplo breakfast em inglês, que é uma própria refeição, não faz menção ao café, não faz menção a nada, né? Embora a cultura do café deles é completamente diferente, né? Uma cultura mais reforçada aí. O desayuno em espanhol eu gosto bastante também, né? Ali, ó, desenvolver ali uma coisa da manhã e tudo. E em russo, que eu ainda sou novato, eu pretendo retomar aí meus estudos. Quem acompanhou o vídeo 12 sabe que eu acabei optando por deixar de lado pelas outras prioridades. Em russo é zavtrak, né? E na questão, eu não tenho certeza, mas eu acredito que é apenas uma refeição de manhã, tá? Eu não tenho certeza aí do conceito exato por trás disso. Mas de qualquer forma, a linguagem ela representa uma grande importância para nós. Então a gente se expressa por causa dela e a gente pensa de certa forma por causa dela. Tem linguagens que facilitam um ponto e dificultam outro. Por exemplo, o português ele é muito poético, ele permite muitas expressões diferentes, né? Você vai falar copo em inglês é glass, que glass é vidro, que assim, às vezes você não consegue se expressar muito bem nesse sentido. Em português são palavras distintas. Em português você consegue fazer um texto com uma única letra. Pesquisem aí o texto de P, né? Um texto que foi feito aí apenas com a letra P. Não tem nada, não tem nem um D no meio, D no caso para, D, não sei o que. Só tem as letras P inicialmente em cada palavra. E é um texto muito bom, ele tem mais sentido no português de Portugal, mas claro, ele pode ser degustado aí no português brasileiro também. Então eu vou falar sobre a minha rotina do café, que eu tenho algumas coisas, mas elas não têm uma ordem exata. A única coisa que tem uma ordem exata são 3 comportamentos, digamos assim, né? Que eu vou no banheiro, escovo os dentes, apenas depois de escovar os dentes eu tomo 600 ml de água morna, e eu tenho a atividade ali no meio, né? Algumas atividades ali no meio, e depois eu tomo uma bebida café. Essa é a única ordem fixa, digamos assim. E dependendo do dia, eu posso estar comendo na sequência. Eu estou reorganizando aí o meu cardápio para talvez comer na sequência, que no fim de semana já está acontecendo, mas na semana ainda não acontece. Talvez na sequência, talvez um lanche no meio da manhã, enfim, eu ainda estou definindo como que eu vou fazer isso. E depois dessa ida no banheiro, que eu posso ter mexido no aplicativo de xadrez ainda na cama, que é o único fator, digamos, que muda a ordem, que eu mexo no aplicativo de xadrez. Eu faço 4 itens no aplicativo, aí quem entende de xadrez vai saber. Eu tenho que ganhar uma partida, na verdade, é uma regra pessoal minha. O segundo item eu mexo na parte tática. Eu tenho que acertar um exercício, ou dependendo do dia aí, ganhar alguns pontinhos na tática. Eu faço um exercício de finais, então eu tenho que definitivamente acertar um exercício de finais. Se eu errar eu vou querer recuperar os pontos e tudo, também depende do tempo, né? Mas geralmente eu acerto um exercício de finais no apuro de tempo, digamos assim. Eu mexo em uma abertura, que no aplicativo ele tem o negócio da abertura, eu mexo em uma pelo menos
todo dia. Eu perdi a sequência esses tempos, mas eu recuperei. A minha sequência mais importante aí é de mais de 410 dias nas táticas, que é um tipo de exercício que está envolvido, que está na mesma sequência do aplicativo de meditação. Aí, após isso e aquela rotina que eu falei de tomar água e tudo, para mexer no aplicativo de inglês, eu já tenho que estar de pé, porque eu não posso mexer na cama porque ele envolve a minha fala e a minha mulher está deitada, então isso atrapalha o sono dela. Então, para mexer no aplicativo de inglês, eu tenho que estar de pé, e na sequência eu medito, que também está nessa sequência de mais de 410 dias. No aplicativo de inglês ele tem algumas frases aí normais, digamos assim, frase e tradução, ou tradução de uma única palavra, ou explicação dessa palavra no próprio inglês, que são as diferentes etapas aí que eu passei no meu curso do Mário Vergara. E a outra parte é o estudo de palavras, Eles montaram aí frases de determinados assuntos, Eu comecei essa etapa, digamos assim, comecei mais firme. Eu já tinha começado antes, mas eu engajei mesmo em outubro nas férias. E como é que é isso? Eu vejo, por exemplo, eu estou fazendo business, que é negócios, digamos assim, em inglês. Eu estou fazendo frases de business e frases de animals, animais. Então estou fazendo esses dois tipos de frases novas, mais revisando as antigas. Então eu vejo uma frase ali, eu estou só na fala, mais pra frente eu vou fazer as mesmas com a escrita que o aplicativo permite, é o Anki. Aí eu vejo as frases, digamos, de tradução, como eu falei anteriormente. Aí depois eu vejo questão de 15, 20, hoje foi 26 minutos para revisar, porque a parte de business eu estou tendo dificuldade, e quanto mais rápido eu acerto, mais rápido é o exercício. Então agora eu estou tendo alguma dificuldade em engajar, porque são algumas palavras diferentes, são alguns termos diferentes do que eu estou acostumado. Aí eu faço essas duas revisões aí, e depois disso eu medito. Podendo acontecer de tomar café antes de meditar, a bebida é café, ou tomar a bebida é café depois de meditar. Hoje, por exemplo, que eu me alimentei, eu comi um pouco depois aí do café, quase junto, digamos assim. Então essa é a minha rotina do café da manhã. Como vocês podem ver, tem 3 itens de progresso, dividido em várias pequenas coisas, como por exemplo, tem o item do xadrez, que eu noto o meu progresso ao decorrer do tempo. Tem o item do inglês, mais recente, a ampliação do xadrez, que eu fazia só tática há praticamente um ano. A ampliação ela foi feita nas férias, em outubro também. Eu tive que me adaptar para fazer isso de uma forma que eu consiga até às 8 da manhã estar no serviço, que funcionou. E depois tem a meditação, que eu também noto a minha melhora. Por exemplo, não tem uma grande melhora aí na respiração, e eu estou usando agora um smartwatch, que é esse relógio que tem aqui. Ele tem um exercício de respiração nele mesmo. Eu ativo o aplicativo de meditação para não perder a sequência, coloco o relógio e fico contando, ele vibra quando é para inspirar e quando é para expirar o ar, e fico contando. Às vezes eu seguro mais tempo o ar. Aí, dependendo do exercício, eu calculei que eu fiquei mais de 40 segundos 3 vezes, e mais de 20 segundos segurando o ar 3 vezes também. Depois eu faço a respiração ali normal e fecho 5 minutos de meditação já algumas manhãs. Então esse é o meu ritual da manhã. Tem que ver se eu vou encaixar ou não essa questão da alimentação. Também tem que ver, provavelmente vai ser na metade da manhã, que fica mais confortável para mim, no próprio serviço, que assim eu consigo ir com calma para o serviço, estar em jejum de líquido também, e colocar no meio da manhã. Na rotina do final de semana que eu for correr, daí eu puxo para logo depois do café mesmo, porque eu vou estar correndo e eu não quero correr em jejum. Então, continuando, aí na rotina da manhã, essa é a questão do café. Na rotina da manhã, após o café, eu faço atendimentos de hora em hora. Então eu chego na minha sala,
eu pego já água para toda manhã, eu sempre pegava de garrafa em garrafa, agora eu já pego para todo o período, e quando é de tarde eu pego para todo o período, que é pelo menos, né, 1,5 litro cada período que eu tomo. No caso de manhã, agora eu comecei a ingerir mais água, comecei a ingerir 2 litros, mais os 600 em jejum de manhã, e de tarde menos, com o intuito de que eu teria o corpo menos pesado para fazer atividade física no final da tarde, como vem acontecendo. Então eu encho a água, organizo minha sala, visto o jaleco e tudo, e vou para atendimentos. Eu tenho atendimentos das 8 às 9, das 9 às 10, das 10 às 11 e das 11 ao meio-dia, que eu faço fora os dias de visita, né? Que eu tenho alguns dias de visita ou alguns horários específicos de visita. Então, entre esses horários eu também mando, né, as mensagens de segunda a quinta e de domingo, né, que é véspera da segunda, para os atendimentos. Então, confirmando a presença dos pacientes, tanto da manhã como os pacientes da tarde. Eu costumo geralmente fazer de manhã. Então, essa é a estrutura da manhã, né? Aí eu acabo ingerindo água aí. Eu estava tomando inicialmente menos, por exemplo, eu estava tomando algum tempo atrás, quando eu comecei a ingestão nesse local, eu estava tomando 500 ml de manhã e 500 ml de tarde. Depois eu comecei com 1 litro de manhã e 1 litro de tarde. Aí me falaram para tomar, né, 3 litros, o nutricionista passou. Aí eu coloquei 1,5 litro de manhã e 1,5 litro de tarde. Depois 1 litro e 800 de manhã e 1 litro e 200 de tarde. Daí eu mudei para 1,5 litro de novo, por causa do tamanho das garrafas, e enfim. Agora eu tô indo, né, para ter o corpo mais leve no final da tarde, tendo tomado 3 litros mais os 600 ml em jejum. Então eu tomo 2 litros de manhã, pelo menos nessa semana foi assim, e 1 litro de tarde. Eu fiquei em jejum nesse período, né, eu acabei ficando em jejum de alimentação de manhã e de tarde, acabei só comendo novamente de meio-dia e de noite, né, então é algo que eu vou reorganizar para comer um pouquinho mais essa semana, menos espalhado, como eu oriento. De meio-dia eu chego em casa e almoço. Depois do almoço eu tomo minhas vitaminas, né? Eu tomo um remédio também, como eu vou falar posteriormente. No momento eu estou tomando vitamina B12, vitamina C, vitamina D, a D é quinzenal, no caso eu estou gravando isso no sábado, eu tomei no domingo de Natal e amanhã faz 14 dias do Natal, então amanhã eu tomo de novo. E ômega 3 e creatina, esses dois eu estou tomando da Growth, como eu já comentei da pasta de amendoim deles em algum vídeo. Então eu tomo essas vitaminas, deixa eu ver, essas vitaminas, talvez eu faça alguma coisa, eu fico no celular, depende da demanda de cada dia. Essa semana foi mais corrida, tem dias que eu durmo um pouquinho. Aí ali quando é 1h20, por aí, como eu moro numa cidade extremamente pequena e o posto de saúde dá 1 minuto de carro ou 4 minutos a pé caminhando, eu escovo os dentes ali 1h20 e vou pro serviço. O próprio dentista recomendou aí espaçar um pouquinho a refeição de escovar os dentes para, enfim, eu vi já comentários de dentistas que isso é melhor. Eu acabo seguindo essa orientação sempre que possível, então eu dou uma intervaladinha. No horário da tarde, então eu tenho 4 atendimentos também, eu acabei fazendo isso mesmo, trabalhando 3 horas e meia, que é da 1h30 às 5, pela demanda. Eu tenho mais demanda de tarde do que de manhã, acabei reduzindo então o tempo de atendimento para 50 minutos, sobrando 10 minutos ali, 13h10, 13h20 ali, como um intervalinho que eu recomendo, né? A partir de que eu estava estudando, eu vi que é bom ter pausas, então eu coloquei um intervalo no meio da tarde para encaixar a pausa. Aí eu tô vendo, talvez eu comece a comer nesse horário, recomece, né, porque eu já comi há algum tempo nesse horário, colocando a ingestão de água para 2 horas depois do almoço. Então termino de almoçar meio-dia e meio, a ingestão de água vai para 2h30 ali, tomar 500 ml, comer às 15h10, e depois disso, quando eu faço atividade depois do serviço, às 17h, tomar o restante da água aí dos meus objetivos no período do final da tarde, da noite, para não ter uma desidratação. Então eu estou com essa estrutura que eu estou querendo colocar: refeição de manhã, refeição de tarde, intervalar bem, ter aí 1 hora, 1h30
entre a refeição e a atividade física. É algo que eu estou estruturando, ainda vai entrar para a fase de teste essa semana. Talvez não dê certo, talvez dê certo. Na sequência, então, eu tenho o período das 5 da tarde até o horário de dormir de semana, né? Eu estou falando da estrutura semanal primeiramente. De segunda, por enquanto eu não tenho nada, né? Eu posso ter reposição de atividade física, eu posso colocar meus projetos em dias, mas por enquanto eu não tenho nada de segunda, né? Apenas vir para casa, é minha folga. De quarta, por enquanto também eu não tenho nada, exceto aí as reposições de atividade física. Eu acabo colocando minhas tarefas aí nesses dias. De terça, então, que é o dia mais agitado, eu coloquei agora uma corrida das 5 às 6, né? Não vai dar exatamente das 5 às 6, é tipo assim, 5h20 eu começo a correr, né? Eu saio do meu serviço 5 horas, faço 5 km entre ida e volta, e 6 horas eu vou para atividade física. Eu fiz essa semana, quero manter tanto para melhorar meu corpo como para melhorar meu ritmo. Então é um horário que eu ia ter que esperar para ir fazer atividade física. Então eu dupliquei as sessões aqui, eu intensifiquei um pouquinho. Essa semana foi puxada, fui menos produtivo no segundo treino, né? Então é esse ponto. Depois das 6 às 7, daí eu tomo banho, como e escovo os dentes, né, nesse horário. Das 8 até 9 e pouco, eu tenho um clube de psicologia aí da Eureka que eu faço parte, no horário das terças. Então terça é o dia mais puxado. Aí na quarta seria folga ou reposição de treinos. Acho que por enquanto ela não está abrindo agora nesse começo de ano na quinta. Não sei, ela não abriu pelo menos das últimas quintas, que é o meu horário. Então eu estou indo de quarta, mas o meu horário seria na quinta às 5. Aí depois, na quinta, eu teria treino às 5, que eu estou indo na quarta por enquanto, né, um treino funcional que eu faço. E eu tenho live às 7h30, né, uma live que complementa aqui os vídeos do Rotina Funcional. Inclusive eu cito e recomendo os vídeos que estão aqui, né, durante as lives, porque é algo para, digamos, divulgar o meu conteúdo e interagir com o público, né. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu fiz uma live numa sexta, que eu não consegui encaixar na quinta ali naquele final de ano, e eu fiz uma live na primeira quinta, que foi dia 5 eu fiz, e agora todas as quintas, a princípio às 7h30 da noite vai ter live. Eu estou preparando aí os roteiros, já separei uma live especial para 2 de fevereiro às 7h30 da noite, só que para essa live especial vai ter que se inscrever. É um pouco mais sofisticado, digamos assim, a ideia dela. E as outras lives aparecem publicamente, só se inscrevendo no canal aí que já aparece tudo. Caso esse vídeo seja publicado depois, ou caso você esteja vendo esse vídeo depois, não se preocupe que vai ter muito conteúdo bom, vai ter muita interação boa ainda no canal, não é obrigatório ver essas lives, é apenas uma boa recomendação. Então, continuando aqui, essa é a rotina da noite da semana. Aí eu tenho, né, esses 3 itens, como eu falei, que é tomar banho, jantar e escovar os dentes. Eu tenho esses 3 itens, eu tento espaçar um pouquinho a janta da escovar os dentes. E depois, na rotina do sono, todas as noites, isso de domingo a domingo, eu tomo remédio e durmo, mas não é remédio para dormir, é apenas um remédio que eu tenho que tomar de noite. Meu sono é extremamente regulado, inclusive se você tiver demanda psiquiátrica, consulte o seu médico. E faça as orientações, siga as orientações dele para buscar aí uma melhora do seu quadro. Então eu estou fazendo isso, né? Eu sempre cuidei da minha saúde, e eu lembro de quando eu cheguei, eu já vi aqui na saúde, eu já ouvi um médico falando que tenho que consultar um psiquiatra, não estou em dia com a saúde. E um médico disse isso. Então um médico sabe a importância. Não é que ele atende as pessoas e não é atendido. Ele atende as pessoas e sabe que deve ser atendido. Então, enfim, é um exemplo de uma situação. Eu estou em dia com as minhas consultas, inclusive já tenho a próxima agendada. Então é um item relevante aí. O próximo item é a minha rotina de sexta-feira, claro. Eu tenho vôlei aí da galera do serviço que está para retornar. Então a gente
tá no recesso de final de ano. Eu acho que talvez semana que vem já volte, eu não tenho certeza. Semana que vem ali, eu tô gravando isso no dia 7, acho que no dia 20 volta, se eu não me engano. Eles falaram que até dia 16 é para restabelecer as ordens, se eu não me engano dia 20 volta. Se não, já dia 13, que é melhor ainda. Então, essa é uma atividade que eu tenho com a galera do posto, às 7 às 8 da noite. E de sexta é uma rotina mais, digamos, de lazer. Sábado eu tenho minha rotina do café, e no momento eu estou correndo. Então eu estou correndo aí 5 km de manhã, né? Faço a rotina do café, dou um tempinho que eu me alimentei e vou correr. No domingo eu estou fazendo isso também. Então agora eu fiz isso hoje, que eu estou gravando no sábado, vou fazer isso amanhã. Fiz isso no domingo de Natal e na segunda posterior, né? Que foi as 2 corridas seguidas que eu fiz. E estou fazendo, né, 2 dias seguidos, daí intervalo, faz mais um, que é na terça. E no sábado eu volto a fazer de novo. Seria interessante, seguindo lá o método que eu estava fazendo, correr na quinta também. Só que essa corrida eu acabei abrindo mão, eu vou deixar só em 3 por semana. Aí continuando, eu tenho essas rotinas parecidas, digamos assim, no sábado e no domingo no momento. Eu estou retomando aí meu ritmo, né? Aí quando eu retomar vai ser, estou fazendo 5 tentando retomar o ritmo. Quando eu retomar vai ser 10 km no sábado e 6 km mais lento ali, tipo para regenerar, digamos assim, o que eles recomendam no domingo. Então vão ser corridas diferentes. Por enquanto eu estou fazendo 5 do jeito que eu consigo nos 2 dias. Na terça também. Aí no resto da rotina da manhã daí eu tomo 1,5 litro de água, ou tererê, no fim de semana, né? Depois disso, né, claro, tomo banho, tomo água. Depois disso eu faço alguma coisa produtiva, ou ligo para os meus pais, ou almoço. Enfim, eu não tenho nada exato, digamos assim. Aí durante a tarde geralmente eu estou fazendo minhas demandas. Agora estou aí fazendo essas questões, né? Inclusive eu estou gravando esse vídeo no sábado de tarde. E no período da noite eu sigo a mesma rotina citada anteriormente. Fora isso, né, eu valorizo minha família, eu tenho bastante tempo de com interação, bastante tempo de qualidade, digamos assim, de interação com a minha mulher. Né? Eu moro em cidade separada dos meus pais, a gente se visita de vez em quando e eu ligo cerca de 2 vezes por semana. A ligação aí pode passar de 1 hora, 1h30, digamos assim, com os meus pais. Então a gente tem um vínculo muito bom. Eu mantenho isso tanto durante a semana, uma ligação durante a semana e uma ligação no domingo, geralmente, né? Eu visitei eles, agora fiquei de 5 a 6 dias ali na cidade de Concórdia, ali na virada, e pretendo retornar agora pro feriadão do Carnaval, é a próxima visita, e sempre eu estou renovando aí essa questão. Então esses são os pontos da rotina, né? Mesmo assim, né, eu tenho tempo de lazer, eu tenho tempo de produtividade, eu tenho tempo de família. Então assim, eu acabo conciliando todos os aspectos relevantes da minha vida, que é família, ingestão de água, alimentação, que é o meu serviço, a minha atividade física, o xadrez, que é muito importante para mim. Nesse momento eu não estou jogando um torneio que é online, que eu jogo sempre, mas acredito que segunda-feira já deva começar. Eles já estão anunciando ali. Eu jogo uma série, né? Eu provavelmente vou jogar agora a série B e administro outra, que eu vou administrar a série D da Liga Lichess. Aí tem bastante coisa a ser realizada e eu tenho que ser flexível no agendamento, né? Muitas vezes eu vou estar jogando de meio-dia, de noite, de sábado, né? Domingo é o dia de folga da liga. Então esses são os pontos da minha rotina. Eu sugiro que você pegue ideias, por exemplo a alimentação, em que eu já oriento no vídeo 22 o seguinte: tenha uma marmita feita e não peça lanche, né? Não peça lanche todo dia. Se você quiser pedir, às vezes você pode, mas tenha uma marmita feita. Isso vai facilitar muito a sua vida e vai organizar diversos fatores aí da sua rotina. Então esse é um ponto relevante. Atividade física, organize para que você tenha atividade física. Dizem que o melhor horário é de manhã,
para mim, por exemplo, de semana, eu não me sinto confortável em fazer atividade física de manhã. Eu priorizo pela minha rotina do café. Eu notei que eu me sinto melhor, muito melhor acordando às 7. Então assim, né, na grande maioria dos dias eu vou acordar às 7. E eu quero minha rotina do café e não fazer atividade física nos dias de semana, já que eu tenho que estar trabalhando às 8. Eu já fiz diversos testes aí com o meu corpo para identificar isso. E de fim de semana, como eu tenho essa disponibilidade, eu faço atividade física de manhã. Mas se você não pode fazer atividade física de manhã, pega essa mesma ideia. Faça atividade física de tarde. Eu já vi gente no grupo que eu tô aí de corrida que opta por fazer de meio-dia. Sim, é uma rotina um pouco diferenciada e você teria que verificar a atividade física, se depois da atividade vai ter ingestão de água, se vai ter um tempinho de distância da ingestão de água para o almoço, ou se você vai tomar um café da manhã forte, comer um lanchinho, digamos assim, no almoço, estilo norte-americano, digamos assim, que nos Estados Unidos o breakfast deles é nesse estilo, e vai comer um lanchinho de tarde e jantar naturalmente. Então você tem que ver qual estrutura você vai adotar. Se você for fazer atividade física de meio-dia, muda toda a estrutura. Eu recomendo o método americano, né, de comer um lanchinho de meio-dia e ficar com a refeição mais forte no café, se você for seguir esse padrão. Tá? Tem também a questão da meditação que eu coloquei na minha rotina, a questão do progresso matinal, então eu coloquei meditação em inglês e questão aí do xadrez. Por exemplo, no inglês eu notei diversos avanços já. Eu olho alguma frase ali, eu vejo um padrão, eu já consigo responder. Às vezes é uma frase nova, mas eu já consigo responder como que é a tradução dela imediatamente, assim. Por quê? Porque eu já me acostumei com muitos padrões. Eu estou chegando aí na casa de 2000, né, daqui a um tempo, talvez quando você esteja vendo esse vídeo já até tenha passado disso. 2000 frases em inglês no sentido de falar. E mais de 500, se eu não me engano, eu digitava elas ali para pegar um pouco da escrita como recomendado pelo método. Então assim, eu tenho progresso. No xadrez eu já notei progresso também, em diversos pontos. Inclusive de manhã eu consigo verificar a minha qualidade do sono, se eu acordei bem pelo menos, indo no item aberturas, que é o último item de xadrez que eu avalio. Se eu acertar rapidinho tudo, quer dizer que eu dormi bem. Se eu cometer diversos erros, como aconteceu um dia dessa semana, quer dizer que eu não descansei tudo que eu queria ter descansado. Então assim, é um dos itens a ser avaliado. No inglês tem isso, mas é menos, assim, eu sinto que eu estou mais engajado nesse sentido, ou estou num nível mais fraco do inglês, né, um nível ainda mais leve em relação ao xadrez, levando em conta que inglês eu comecei em 2020, é algo relativamente recente. Xadrez eu já tenho aí histórico de fazer coisas desde 2006, então já é um nível aí amador, em alguns sentidos até profissional, levando em conta que eu já ganhei de 2 jogadores olímpicos, né? Ganhei de um que jogou a Olimpíada pelo Brasil e de um que jogou a Olimpíada pela... acredito que jogou a Olimpíada pela Argentina, mas eu não tenho certeza. É mais forte que esse brasileiro, é o jogador mais forte que eu já ganhei aí na minha vida. E, enfim, né, são questões aí de xadrez. Essa modalidade que eu ganhei foi uma modalidade mais rápida, que a gente chama de blitz, né, 3 minutos cada um ali, que é o meu ritmo favorito para brincar, digamos assim. Não é o xadrez, que é algo pensado, que dura 5, 6. Teve uma partida no Mundial agora que passou de 8 horas, então é algo que eu consigo mensurar meu avanço, mas para ver o avanço no jogo mesmo, eu tenho que ir em partidas pensadas, tá? Ali é apenas um número, é apenas uma qualificação. Quem pelo menos joga xadrez a um certo nível considera bastante o xadrez clássico. E é a minha opinião, tá? Tem gente que pensa diferente, mas essa é a minha opinião pra mim, assim, na questão do progresso de manhã. Então o que eu quero que fique para esse episódio para você? Eu quero que você note avanços da sua rotina. Eu quero que você coloque avanços, por exemplo, coloque um item de avanço de manhã, seja meditação, reza, o que você quiser, assim. Eu quero evoluir na leitura, eu quero evoluir na escrita. Coloque um item, nem que seja escrever por 5 minutos. Eu respiro diferente por 5 minutos de manhã.
e é o suficiente. E pegue as ideias, por exemplo, vai ter um episódio de tomar água, pegue a ideia importante aí da atividade física. Ah, não posso fazer de manhã, coloca de tarde, coloca de meio-dia, se for uma estrutura aí mais diferenciada. Pega a ideia também de colocar a meditação no momento do seu dia. Eu prefiro de manhã, mas ela ajuda muitas pessoas a dormir, então você pode colocar de noite também. Vai pegando ideias da minha rotina. Por exemplo, no momento eu não estou focando tanto em estudo. Eu estudei hoje para fazer os episódios, né? Como eu falei, eu gravo 3 por semana, raízes aqui, né? Que a gente chama raiz quando é mais de 30 minutos, e uma live, mas eu estou publicando só 2 para ter um certo limite, digamos assim, né? Ah, eu quero folgar uma semana, eu já vou ter ali os vídeos e eu não preciso me preocupar com isso. Então, assim, pegue ideias importantes aí na sua vida e coloque em prática, né? Se você quiser também deixe um comentário aqui, que por enquanto, né, com a demanda que eu tenho no canal, eu consigo responder todo mundo. Mas se você estiver vendo isso no futuro e o canal já estiver aí com muitos seguidores, eu não posso prometer isso. Então avalie o vídeo, deixe o seu comentário, tem na descrição as minhas redes sociais, bem como o Telegram, que eu estou colocando conteúdo exclusivo toda semana e avisando quando eu posto vídeos novos. Então eu comecei atrasado, digamos assim, a avisar os vídeos novos e já estou me preparando para postar conteúdo, que é algo que eu acabei não conseguindo ainda no começo do canal, mas eu já estarei postando. E você vai ter acesso, entrando lá, diferente do WhatsApp, a todo o histórico prévio que tem no Telegram. Então você pode ver tudo que eu já publiquei lá, que por enquanto está sendo os vídeos, e eu fiz uma enquete como que você avalia seu sono. Então avisarei quando posto os vídeos novos, e tem um formulário aqui na descrição para fixação de conteúdos. Então você pode responder aí, eu faço algumas perguntas, até agora eu fiz sempre valendo 10 pontos, e você pode avaliar se você entendeu o episódio. Até mais, galera, valeu!